Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês de uma forma tremenda. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um nesse momento. Que a glória de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos orar. Quando a gente ora, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural sobre nós. E assim Deus abençoa de forma íntima. Deus transforma. Eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui essa noite para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti. Eu venho clamar a Tua presença, clamar o Teu Espírito e clamar a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu venho Te adorar. Através dessa oração, Senhor, eu quero que comece a tocar, meu Pai, as vidas dos Teus filhos que estão buscando a Tua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu venho pedir que as Tuas mãos envolva as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a Tua presença, coloca o Teu Espírito, coloca a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um. Abençoa, Senhor. Move os celeiros. Move, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Entrega toda sorte de vitória e de bênção. Assim nós determinamos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Podem se assentar no nome de Jesus Cristo. Essa noite eu estava ali orando em um projeto que Deus colocou no coração de uns servos de Deus aqui da igreja. E nós estávamos conversando sobre posicionamento, né? E aí ela estava me dando um testemunho da missionária Mara, que inclusive vai estar pregando amanhã à tarde aqui, que a missionária falou até os detalhes de como ia ser o ambiente, de como ia ser as coisas que aconteciam. E aí ela mandou um arquiteta fazer o projeto, e essa arquiteta fez o projeto como a missionária tinha sido usada. Mas por que deu certo para ela? E talvez a missionária foi usada para outra pessoa e ainda não deu certo. E é nisso que nós vamos movimentar essa noite. Posicionamento. Posicionamento. Eu conheço muitas pessoas que eu orei e foram curadas. E eu orei para mim mesmo e não fui curado. Ué. E aí nós começamos a ter o posicionamento, mas temos que entender a graça. E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. É isso que eu quero ministrar essa noite sobre vocês, para que vocês possam viver essa experiência da intimidade com Deus. Muitas pessoas saem das igrejas, porque elas entram dentro da igreja buscando o que elas estão clamando, o que elas estão pedindo, e não vê realizar nas suas vidas. E um desses grandes motivos é porque começa a colocar a sua alegria naquilo que pode ser abençoado. Segundo, começa a não reconhecer mais os seus erros. Porque fulano comete o erro, fulano cai no pecado, eu posso cair também. E aí começa a transferir os seus erros, as suas atitudes errôneas para outras pessoas, mas nunca olha para dentro de si. E quando olha para dentro de si, ela sempre vai ter a segunda atitude.
culpar alguém por causa daquele momento que está passando. Então nós temos que começar a decifrar isso aqui na nossa vida, senão nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. E essa noite só estão aqui pessoas que vão viver coisas e experiências íntimas com Deus. E quando você se posiciona para viver algo com Deus, o inimigo vai se levantar justamente aonde você vai ser abençoado. Se você não tiver uma característica firme de pulso, de vontade de vencer, de crescer e fugir da aparência do mal, você nunca vai reconhecer o que Deus está cobrando de você. Tem muitas pessoas que não entendem o que Deus está recobrando deles. E quando você para de reconhecer o que Deus cobra de você, porque o seu desejo é maior, você começa a pôr tudo a perder. Tudo a perder. Quando você acha e olha para você, fulano pode fazer, por que eu não posso? Fulano fez, por que eu não posso? Tem muitas coisas que o pastor da Universal, o bispo Edir Macedo, faz que se eu fizer Deus vai me cobrar, e Deus não cobra dele. E tem muitas coisas que eu faço, que se ele for fazer, Deus vai cobrar dele e de mim não vai cobrar. E pode ser que ele cobre de nós dois, mas de formas diferentes. Então a primeira coisa que você tem que aprender hoje é identificar aonde Deus está te pedindo uma retidão para você ser feliz. Não adianta, gente. Não adianta você ficar tentando e não olhar para aquilo que Deus está cobrando de você. Porque geralmente o que Deus cobra, um posicionamento seu, é aonde Deus vai te prosperar. Se Deus está te cobrando um posicionamento na sua vida sentimental, você pode ter certeza que você vai ser atentado, você vai ser questionado, você vai ser criticado. Mas enquanto você estiver fazendo aquilo que é certo diante dos olhos de Deus, Deus vai te honrar, ainda que todo mundo diga que não, ainda que tua mente diga que não. Entenda isso aqui essa noite. Abra comigo a tua palavra no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Versos 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versos 12. Versos 12. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, Natã é um profeta: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez você insultou o Senhor, e o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou. Entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantá-lo do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu, e os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer que a criança estava morta, e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos, como ele não quis escutar-nos, como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá ainda cometer alguma loucura? Amém, aleluia. Aqui está um pecado de Davi,
contra Urias e contra Betseba. Porque Davi que mandou chamar Betseba. Só que Deus já tinha falado com Davi: não se prostitua, não caia. Só que Davi caiu e resolveu honrar, porque ele já tinha outras esposas. Achou que não ia ter nada, achou que não ia acontecer. E você viu que maravilha? Deus perdoou o pecado dele. Deus perdoou o pecado. Só que ele insultou a Deus com o seu pecado. Deus perdoa o pecado? Perdoa. Mas o insulto, ele deixa os ataques chegar na sua vida. Ele jejuou. Oh, eu sou íntimo de Deus. Eu estou jejuando e Deus vai mudar minha história. Depende do insulto que você gerou no coração de Deus. Depende aonde você tocou. Davi não tocou em Saul, porque Saul era um escolhido de Deus. Mas ele mexeu no bem mais precioso de Deus, a família. E aí você se pergunta por que muitas vezes as coisas paralisam na sua vida. Será que você não insultou a Deus? Será que Deus não usou ninguém para falar para você: não caia, não erre, não faça mais isso? Aí você: não vou fazer. E em pouco tempo você está fazendo? Será que Deus não falou com você ainda? Dá esse passo. Mas se eu der esse passo aqui, eu vou me esborrachar. E Deus: mas eu vou colocar. Mas meus olhos não estão vendo. Mas eu vou fazer. Mas meus olhos não estão fazendo. A hora que Deus fizer, eu vou fazer. E aí Deus olha para você e está dizendo: você tem a mesma fé que eu determinei para você alcançar as suas bênçãos? Então nós temos que começar a olhar os detalhes. E eu estou falando de Davi. Talvez a minha, a sua intimidade não chega nem no chinelo de Davi com Deus. Mas você está requerendo uma provisão que Deus prometeu, mas não quer fazer ao contrário das atitudes do mundo. E como eu falei com vocês, Deus cobra de cada um de um jeito. Se você está pelejando naquela situação e você não está tendo bênçãos naquela situação, Deus vai usar aquela situação para te moldar. Deus vai usar a dor do seu fracasso para fazer você ser moldado. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais será dado. Mas quanto mais será dado, mais será. O jeito de Deus cobrar a missionária Mara é diferente do jeito que Deus cobra de mim. E os dois são usados aqui dentro dessa igreja. Os dois estão no mesmo nível, porque o Deus é um só. Mas o meu posicionamento é diferente. É diferente do jeito que Deus me cobra da levita que louva aqui, que arrebenta aqui, faz os anjos até chorar. É diferente do jeito que Deus cobra do Caio, que começou o culto hoje. Mas é o mesmo Deus. Só que o Caio, a missionária Mara, tem as suas fraquezas e as suas promessas. E as promessas estão ligadas às nossas fraquezas. Davi, você vai ser rei. E Davi, para ser rei, ele tinha que ter um exército muito forte, muito bom. E Deus deu o exército. Mas ele caiu com a esposa do líder do seu exército, Urias. Você vai ser tocado, você vai ser provado aonde tem algo grande para acontecer na sua vida.
que o seu posicionamento, que muitas vezes você erra, vai atrapalhar uma série de coisas na sua vida, e você vai questionar, vai ficar olhando, por que está acontecendo isso, por que aconteceu isso, aonde? Por que na cama, lá no vizinho não acontece? Por que acontece em mim? Por que aquela pessoa fez os mesmos erros que eu cometi e não aconteceu nada? Porque Deus não colocou a providência que está na sua vida, na providência da vida dele. Quando você lê aqui, no versos 13, você vê dizendo, e o Senhor perdoou Davi, mas ele insultou a Deus, com uma relação sexual, algo que muitos faziam lá, e não foi cobrado desse jeito. E sabe o que é o pior? O que Deus fala para ele? Vai ser exposto. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que não se posiciona onde ele é cobrado, ele é exposto. Deus leva a vergonha. Não tem como você escapar disso, não. Deus te expõe. Deus te expõe. E o jeito dele expor é diferente. Todo mundo fala, por que a mão não pesou sobre a vida de Betseba? Por que a mão não pesou sobre Davi? Foi pesar onde? Naquela criança. E todas as pessoas podiam pensar, nossa, Davi está amaldiçoado, a enfermidade está sobre a casa de Davi. Não é, é consequência lá do pecado. Tem gente que está errando nos seus relacionamentos e está refletindo lá na sua vida financeira. Tem gente que está errando na sua vida financeira, está refletindo lá no seu relacionamento, na sua família e na sua casa. As coisas de Deus são poderosas, e Ele tem um domínio e o controle de tudo. Se Deus usou um profeta para falar com você, e o homem é homem de Deus, ou a mulher é mulher de Deus, escute e corrija a trajetória, e depois não diga, mas por que fulano pode, ciclano pode, e eu não posso? Abre comigo a tua palavra, em Gênesis. Gênesis, capítulo 16, versos 1. Gênesis 16, versos 1. É o primeiro livro da sua Bíblia. No capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã, e foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a senhora. Olha aí. Abraão fez a mesma coisa que Davi. Abraão tinha uma promessa de ter filhos, mas a sua esposa era estéril. Mas a promessa estava lá. E aonde foi tocado ou tocada a vida desse casal? Na promessa. Deus prometeu para Sara que ela ia ter filhos, mas ela era estéril. Passou o tempo, não aconteceu, e ela faz o quê? Vai procurar Agar. Por que Deus não colocou logo um filho no ventre dela?
porque sabia que ela ainda estaria procurando e agindo com as suas próprias mãos, os seus próprios desejos, suas próprias ambições. Por pensar que não faria mal nenhum, muito pelo contrário, ela ia ter um filho, uma família que é projeto de Deus. Cuidado com as suas decisões. Passa um pouco de tempo, nasce Isaac, o filho da promessa. Ismael já estava até grandinho. E agora, Ismael sorri quando Isaac cai. Aquela ele dói dentro de Sara. É o preço de tomar uma decisão sem olhar naquilo que Deus prometeu. Porque aonde Deus prometeu, você vai ser cobrado, tratado, criticado e atacado. Mas qual é o problema de Abraão ter uma concubina? Qual é o problema? É que Abraão tinha uma promessa ali. Se você tem uma promessa naquele ambiente, é esse ambiente que você vai chorar muitas vezes, mas se você resistir à sua mente, à sua carne, os seus medos, é onde você vai prosperar e ser abençoado. Agora, Ismael está rindo de Isaac, e quando Sara vê, manda Abraão, ó, tira o teu filho, agora é teu filho. Virou um problema ainda dentro da sua casa. Agar tem que ir embora com Ismael, sua mãe e o seu filho. E olha o problema disso hoje. Hoje, as guerras que acontecem em Israel, é os filhos da geração de Ismael. A faixa de Gaza, os árabes, é da geração de Ismael, não é da geração de Isaac. Isaac é Israel. Olha o problema que vira. Olha a consequência que vira sobre aquilo que você tem uma promessa, mas você deseja que aconteça na sua vida, mas você cai nos pratos de lentilha. Você troca, porque todo mundo faz. Enquanto eu me prostituía não vendendo, fornicação, a palavra certa é essa. Eu não conseguia ter filho, eu não conseguia ter um relacionamento feliz. Mas um dia que eu resolvi posicionar e falar que eu não ia fazer mais aquilo, as melhores comidas chegaram, mas eu disse não. Mas todo mundo fazia que estava ao meu redor, todo mundo tinha relação. E na minha época, homem que era fiel à sua esposa, era, desculpe o termo, homossexual. Filhinho criado com vovó. Você ainda tinha que suportar isso daí. Você tinha que passar por isso daí. Mas hoje, meu casamento é alicerçado, eu tenho 4 filhos, e posso chamar uma igreja de filhos, para quem não podia. Mas bispo, se os seus tios faziam, os seus pais faziam, o seu pai fazia, os seus amigos corrompiam, por que você não podia? Porque Deus tinha uma promessa, aonde eu seria reconhecido com paternidade na vida do povo da igreja. Tem muitas pessoas hoje que só tomam uma decisão depois de falar comigo. Tem muitas pessoas hoje que só dão um passo depois de escutar um conselho. E tem muitas pessoas que a gente sustenta pela graça de Deus. Sara manda Ismael embora. Vem um anjo de Deus para consertar o erro daquilo tudo. Mas as consequências ficaram. Nós vivemos elas até hoje.
Por que as mulheres têm cólica menstrual? Por quê? Por causa de Eva. Por que as mulheres sentem dores para dar o parto? Por causa de Eva, do erro de Eva. Deus perdoou Eva, tanto é que lá em Gênesis, você vê que Deus vestiu Adão e Eva, que Deus cuidou deles. Mas sabe qual é o problema? É que no outro dia, depois que a Eva e Adão comeu o fruto, a água do rio continuou correndo, os capins continuaram crescendo, houve dia, houve noite, tudo continuou normal. E as pessoas só olham para as coisas normais que estão correndo no dia a dia, mas não sabe que agora Eva está chorando para ter um filho, não sabe agora que as cólicas são mensais, não sabe que Adão agora tem que dobrar muito o seu esforço para comer um pouquinho de coisa na sua mesa. Quando você tem uma promessa sobre ti, não tente, vou falar bem fácil para você, não tente ajudar a Deus e não caia nas tentações. Em Juízes capítulo 13 você vai ver Sansão. Sansão era um homem que não podia ter mulher se não fosse hebreia. E aqui ele se une a uma filisteu, Dalila. Mas qual é o problema? Ela era uma mulher, ele era solteiro, ela era solteira. Mas Deus não quis para Sansão que ele se deitasse com uma filisteu. Deus não queria que ele se prostituísse. Ele não podia tomar vinho e ele não tomava. Ele não podia cortar o cabelo e ele não cortava. Ao tanto de coisa que ele já vinha fazendo. Mas uma coisa, na sua fraqueza, é onde pegava nele. É onde as coisas paralisavam nele. Ei, Deus cobrou Sansão diferente do que cobrou de Davi e diferente do que cobrou de Sara e de Abraão. Todos eles cometeram o mesmo erro, mas Sansão foi penalizado com a sua vida. Houve morte. Mas o mesmo erro, a mesma ação, mas com pesos diferentes. Ah, mas Deus é injusto. Não, Ele é muito justo, porque a promessa que Ele colocou sobre a sua vida é maior do que qualquer ambiente de outras pessoas que estão à sua volta. Nós temos que reconhecer aquilo que Deus tem falado conosco. Nós temos que reconhecer os ambientes que Deus quer que a gente frequente. Nós temos que reconhecer a mesa que Deus quer colocar você sentado. Será que Deus quer colocar pessoas mundanas, cachaceiras, prostitutas, pessoas que usam drogas ao seu lado? Se Salmos capítulo 23 diz, não sentai nas rodas, desculpe, Salmos capítulo 1 diz, não sentai na roda dos escarnecedores. Ah, mas como é que eu vou salvar a vida? Depois que Deus te levantar, te estabelecer, te trazer a promessa que você vai começar a trabalhar nessa área onde você foi fraco. Por quê, bispo? Porque as pessoas que estão ao seu lado, mais fracas, têm que encontrar uma referência na vida delas. Tem que olhar uma pessoa que já passou pelo processo, já conquistou o processo e já está vitoriosa, para despertar algo no coração delas. Não tenta ir antes do que Deus não preparou na sua vida. Toda vez que você vai querer antecipar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, você vai passar uma decepção e uma vergonha muito grande. Fica de pé, por favor.
Olha para baixo. O que você enxerga? Não é os seus pés? Cai não, irmã. Você não olha, você não vê os seus pés? E quem anda no processo da caminhada com Deus, Deus fala o quê? Eu lhe dei autoridade para pisar sobre serpente e... Então você pode destruir todo julgo, todo mal que se levanta contra ti, quando você se posiciona. Porque a autoridade de Deus só funciona na sua vida quando você se posiciona com Deus. E pode ter certeza, a fraqueza nunca acaba. Você tem que lutar contra a tua carne todos os dias. Salmos capítulo 27 diz: seja forte, seja corajoso, desde o levantar. Você tem que aprender que o Satanás dá coisa para as pessoas para fazer você ser induzido ao erro. Mas aquelas pessoas vão ser cobradas no momento da vida. E o que Deus vai te dar, Ele nunca vai te cobrar. É diferente. É diferente. Espero que vocês estejam amadurecendo nessas terças-feiras. Espero que vocês estejam crescendo para um trabalho de reino que Deus está levantando através das vossas vidas. Quantas pessoas estão paralisando o processo daquilo que Deus tem para eles ou para ela? E para paralisar você, começa a gerar ciúmes contra você, começa a gerar contendas contra você, começa a gerar falatórios contra você. Você vai para a igreja hoje, terça-feira, já foi domingo? Vou, porque é ali que tem um alimento que me mantém de pé. Tiago capítulo 5 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E diabo, Satanás sempre vai trabalhar com pessoas perto de você, com pessoas que você está bem próximo, para ferir o teu interior. Mas eu te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mundo espiritual, intimidade com Deus, quebra de maldição, quebra de palavras de derrota. Pisar sobre serpentes e escorpiões quer dizer dar um passo todo o tempo em direção a Deus, destruindo os desejos pecaminosos, e não ficar olhando e jogando a sua vida como a vida dos outros. Preste atenção, sempre o teu passado, o que você mais achava bom no mundo, vai voltar diante dos seus olhos, diante da tua vida. E enquanto você não decidir uma mudança, e você continuar cometendo os mesmos erros lá de trás, você só vai escutar profecia, revelação, e nunca vai alcançar tudo aquilo que Deus falou através da profecia e da revelação. Deus, quando Ele te chama, é igual Ele te chamar numa sala vazia, mas nos seus olhos você vê aquela sala toda cheia. É você entrar dentro dessa igreja e ver as cadeiras vazias, mas dentro de você, você está vendo família restaurada, pessoas sendo honradas, ministérios sendo avivados, curas acontecendo. Quando Deus te chama para algo, Ele te leva a um lugar que é onde suas mãos não conseguem organizar e nem fazer, mas sua fé vai fazer tudo por você. Mas desde o momento que você tem uma posição nova,
atitude nova. Uma oração encorajando todo o tempo o teu coração a viver o melhor dessa terra. Essa noite, Deus falou muito forte comigo. Você vai pisar na serpente, no escorpião? Ai, a macumbeira é a inveja? Não, não é isso. Não é isso. É os seus pontos fracos que estão sendo evidenciados todos os dias, querendo te derrubar. Satanás não se cansa. Quem cansa é a gente. É por isso que nós temos que ser renovados pela palavra todos os dias. É por isso que nós temos que ser alimentados pela palavra todos os dias. E é por isso que nós temos que manter os nossos joelhos no chão e a oração afiada, para não precisar de fazer tanta força. Eclesiastes capítulo 10, versos 10, Salomão diz: aquele que pega o machado embotado ou enferrujado, ele tem que fazer muita força, cansa, desiste. Mas aquele que é afiado, ele faz muito menos força. Satanás diz que é difícil de você orar. Satanás diz que é difícil você jejuar. Satanás diz que é difícil você andar debaixo de uma palavra profética. Satanás fica usando argumentos do que não aconteceu com você e dizendo que você foi induzido, mas você esquece que você vacilou e você está procurando um culpado. Olha para dentro de você hoje. Pisa sobre essa serpente, a serpente do engano, o escorpião do veneno que paralisa corações cheios do poder e da fé de Deus. Noé vivia no mundo como eu e você, contaminado, pessoas endeusando outros deuses, pessoas que não acreditavam mais, estavam apostatando da fé. Só que Noé mantinha a sua intimidade com Deus. Ele não vendia e não corrompia com os pecados deste mundo. E Deus fala: eu tenho uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Não paralise o processo de Deus na sua vida por causa das pessoas íntimas que estão perto de você. Primeiro Deus. Primeiro Deus. É por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso Deus não mudou. Só vai viver alianças das excelências de Deus aqueles que fugirem do pecado. E Satanás anda mentindo ainda para você, dizendo: nada a ver, fulano de tal faz, ciclano fez. Mas sobre você vai ter uma consequência diferente de todos eles. A consequência de Abraão foi diferente da consequência de Davi. A consequência de Davi e de Abraão pelos seus erros foi diferente da consequência de Sansão. Sansão pagou com a sua vida no mesmo pecado. Vocês são pessoas que Deus está levantando nessa terra. Vocês são pessoas que Deus vai transformar nessa terra. Vocês estão sendo preparados para ajudar as coisas pequenas e as coisas grandes. Você está sendo intimado esta noite a mudar as suas atitudes. Lembrar do que Deus pediu para você, do que Deus exigiu de você. Reconheça os seus erros, as suas falhas. Suporte as consequências dela. Talvez você insultou a Deus.
Deus perdoa, perdoa, mas o insulto fica. Reconheça hoje, suporte o processo, e da próxima vez você não erra mais naquilo que Deus falou com você. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça. Obrigado pelo alimento de todos os dias que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo alimento físico que o Senhor nos dá todos os dias. Mas, Senhor, abra os nossos olhos e nos dê uma opinião definitiva de obedecer, servir e fazer a vontade do Teu nome. Assim nós clamamos a Ti, Pai. Assim nós pedimos e amadurecemos a nossa fé para não repassar os nossos erros para outras pessoas. Nós não queremos ser como Adão, e quando se alimentou do fruto, pôs a culpa em Eva, e nem ser como Eva, quando se alimentou do pecado, pôs a culpa na serpente. Livre-arbítrio é simplesmente para os fracos, que não têm conhecimento do Teu amor, da Tua palavra e da Tua graça. Assim eu abençoo, Senhor Deus, as nossas vidas esta noite. Assim eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo